Bem-vindo, amigos do JP Cunha Urologia. Prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento dessas pedras, desses cálculos que entopem a via urinária, que descem do rim, causam muito sofrimento, muita cólica, né? Muitas vezes, a maioria das vezes eles são eliminados espontaneamente, mas algumas vezes não e nós precisamos lançar mão de um tratamento que é o mais realizado em todo o mundo, com a tecnologia endoscópica, com laser, né? Então nós vamos mostrar aqui alguns aparelhos, algumas figuras, para que vocês possam entender melhor, né? O procedimento em si tem um nome feio até, ureterolitripsia transureteroscópica, tá? Mas vamos lá para as imagens que fica mais fácil de explicar. Isso aqui então é uma figura esquemática do sistema urinário, tá? Aqui é um rim com as pirâmides renais terminando nas papilas. É aqui que as pedras normalmente se formam e elas não causam dor geralmente. Elas vão causar dor quando elas se despregam e descem pelo ureter, tá? E vão obstruir a passagem da urina, causando a cólica, porque o sistema coletor urinário vai se distender, porque a urina não passa, então vai gerar a cólica. As maiores costumam parar já na junção ureteropiélica, que é a junção do ureter, que é esse tubinho, com a pelve renal. As menores vão descendo, muitas vezes causando cólica, e vão parar lá embaixo, tá? Próximo à bexiga. Os sintomas se dão pela obstrução, como eu já disse, que a urina que o rim produz constantemente, elas vão pingando das papilas, não passa por causa que a pedra está tampando, ele se distende e gera cólica. Já as menores fazem esse sistema de obstrução, mas podem também causar uma irritação na parede do ureter, junto à entrada da bexiga, e causando sintomas que se confundem com a infecção urinária. Então, muitas vezes isso daqui acontece com alguns remédios. A gente pode fazer a terapia expulsiva, né? Terapia medicamentosa expulsiva, que vai ajudar essas pedras pequenas a saírem. Elas podem sair espontaneamente, né? Aí tem a história do chá da tia, da avó, tá? Mas qualquer tipo de líquido pode ajudar aí esses cálculos a saírem com maior ou menor sofrimento, mas saem espontaneamente em até 90% das vezes. Mas em algumas vezes precisamos lançar mão de um procedimento invasivo, né? Para retirar isso daqui. Porém, minimamente invasivo, porque nós não temos cortes, tá? Então, geralmente, esses instrumentos que eu vou passar a seguir, eles entram pelo caminho que a urina faz. Aqui é uma bexiga de mulher com uma uretra curta, né? E o instrumento já pode entrar por aqui, o endoscópio, entra nesse orifício e vai pegar o cálculo. Para cálculos baixos, geralmente nós utilizamos o ureterorrenoscópio semirrígido. E para os mais altos, que a gente tem que fazer curvas maiores, o flexível. Esse daqui é mostrando também com mais detalhes um pouco, né, as pirâmides e as papilas renais, os cálices primários e secundários, a pelve renal, e aqui também uma outra pedra, né, encravada na junção ureteropiélica. Esse daqui é um ureterorrenoscópio flexível. Vemos que ele pode fazer curvas, ele tem uma câmera aqui na ponta que vai conectado a um monitor, vai gerando a imagem, nós vemos esse caminho que nós estamos fazendo, e por aqui vai um soro de irrigação e aqui uma fibra de sílica que vai conduzir o laser de uma fonte de laser para quebrar essa pedra. Esse daqui é o ureterorrenoscópio semirrígido, como eu já falei anteriormente, ele não faz curvas, ele é muito útil para tirar aquelas pedras que já estão lá embaixo, tá? E esse daqui também esquematizando aquilo que eu já falei, do ureterorrenoscópio flexível. A gente pode passar uma fibra que vai disparar raio laser, quebrar essa pedra. Podemos passar dispositivos como um basket que vai pegar esses fragmentos e retirar aqueles fragmentos maiores que nós não conseguimos quebrar, tá? Aqui mostra uma outra figura esquemática de um cálculo no ureter superior, em que foi passado um ureterorrenoscópio flexível, fazendo as curvas naturais do ureter, acessando a pedra, essa pedra vai ser fragmentada.
Esse daqui é a posição que normalmente o paciente fica, né? A gente chama essa posição de litotomia. É uma posição muito parecida com a posição de parto, né? As pernas abertas, separadas, dando acesso à uretra, por onde vai ser passado o instrumento e acessado o cálculo, certo? Normalmente, depois do procedimento, quando se retira uma pedra dessa ou uma pedra dessa, muitas vezes temos inflamações em volta do cálculo, gerado pelo próprio cálculo ou pela passagem do instrumental, né? Ou então temos pequenos fragmentos que nós esperamos passar, que nós não queremos também que causem obstrução desse ureter. Então, muitas vezes o urologista tem que lançar a mão do catéter duplo J ou pigtail, tá? Ele dá uma voltinha no rim, desce e vem até a bexiga. Ele é multiperfurado, tá? Então ele é bem fenestrado para ajudar a passagem da urina e ele garante que esse ureter não será obstruído até a cura e a saída de todos os fragmentos. Então eu quis tentar falar um pouco sobre o tratamento dos cálculos ureterais com os endoscópios, um tratamento minimamente invasivo para tirar algumas dúvidas, tá? Muitas vezes temos alguns problemas durante esses procedimentos. Eu gostaria de detalhar um pouco mais que problemas podem acontecer. Existe o problema das infecções relacionadas às pedras, né? Por exemplo, às vezes a urina pode vir normal num exame, mas acima da pedra pode ter uma urina infectada. E quando mexemos na pedra, né, essa urina infectada pode vir a causar complicações. Geralmente o urologista consegue reconhecer isso para o procedimento, consegue colocar um catéter e continuar depois da infecção tratada. Outro problema são o sangramento que vem depois da cirurgia, que pode durar 1 até 7, 10 dias, sempre diminuindo, porque aquele sistema urinário ele vai curando, vai sarando e o sangramento diminuindo. Tá? O desconforto do catéter é uma queixa bastante frequente. O catéter é uma ferramenta muito importante no arsenal do urologista, porque garante que a urina vai passar, que não vai ser obstruído de novo, porém muitas vezes temos sintomas associados com ele, principalmente parecendo com uma infecção urinária, irritação, vontade de fazer xixi toda hora. Às vezes os pacientes relatam dor na região lombar na hora que vai fazer xixi, a sensação de que não urinou tudo, né? Os instrumentos são bastante delicados, finos, porém muitas vezes ele pode causar algum trauma e a cicatrização desse trauma causar aí um estreitamento no ureter chamado de estenose ureteral, uma complicação bastante chata, mas possível também, que acontece até menos, em algumas estatísticas de menos de 1% até 4% dos procedimentos. Existem diversos outros tipos de complicações, tá? Por exemplo, com uma colocação bastante raras, né? E que podem ser evitadas com uma imagem durante a cirurgia, de catéteres colocados fora do sistema coletor. Enfim, se a gente for ver na literatura ou até nos termos de consentimento, existem diversos tipos de complicações. Nós não vamos se ater a cada uma delas, a gente falou das principais. Vale lembrar também uma coisa muito importante, que o catéter duplo J, ele é de um material bastante flexível, né? Ele é bastante maleável para causar o menor desconforto possível e ele deve ser retirado, ele não pode ficar lá, ele não derrete, muito pelo contrário, se ele ficar lá ao longo do tempo ele vai juntar pedra nele e vai complicar. Tá? Então, quando você tiver um catéter inserido durante um procedimento realizado pelo urologista, tem que ser programada a retirada do mesmo, senão vai dar problema no futuro. E é isso aí, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e nos vemos aqui pelo JP Cunha Urologia.